E aí pessoal, tô aqui mais uma vez no chess.com para gravar um gameplay enfrentando os Trash Talkers, e dessa vez vamos contra o Trash Bot 1999. O Trash Bot era um dos melhores computadores do século XX, consegue vencê-lo em 2025? Rapaz, não sei não, vamos tentar, né? Depois vai ser a vez do o mestre. Bom, vamos ver se a gente consegue ganhar do Trash Bot. Tô tentando lembrar que cor que eu joguei da última vez. Eu não lembro. Nesse caso, vamos de cor aleatória então. Caímos de preta. E aí, foi programado com as zoeiras mais populares da internet pré-milenar. Aproveita de dos anos 90, como queimei o meu filme, a ficha dele ainda não caiu e assim por diante. Bom, vamos jogar aqui uma siciliana então. Vamos ver se esse computador é realmente bom. Vou jogar minha variante com E6, D4 peão por dama por A6, esse cavalo por A6 igual. E vamos jogar aqui uma teoria que o computador está bem por dentro, óbvio, né? Bom, se bispo B7, C3. Vou jogar bispo B7 aqui, bem normal. Esse lance parece um pouco estranho. Cavalo C6 talvez, ou D6. Eu vou de D6, já questionando esse peão. E agora? Dama C7, peão por, bispo por, bispo por. Eu não queria jogar dama C7 aqui. Cavalo E7, toma um peão, daí cavalo D5, bispo G3, daí eu tomo um peão em D6, né? Esse lance parece ser bem razoável. Não entendi porque que deu o bispo desse jeito. Posso tomar em passant em C3, mas aí cavalo por arruma o cavalo, né? Mas tem uma tática rolando aqui, olha só que estranho. Se eu tomar em F4, cavalo por F4, eu tenho E5, não? Porque aí ataca os dois cavalos. Daí ela vai ter dama E2. Só que daí bispo por D6 e roque. Ou então bispo por D6 agora, né? Porque daí eu já ameaço o cavalo. Ou eu dou o garfo antes. E5, dama E2. Como é que eu respondo dama E2? Dama E2. Eu jogo o quê? Não vou fazer isso não. Eu vou tomar aqui primeiro, rocar, e depois eu jogo E5 se precisar, né? Esse lance. Por que dama E7 aqui não tá ganhando? Ou tome dama E7. Eu vou tomar primeiro, depois dama E7. Ah, não quer tomar direto, né? Tá. É bem tático esse computador, eu já percebi. Eu vou rocar. Cavalo por E6 é o lance, né? Eu acredito que eu tenho dama D5 aqui. É dama D7 ou dama E7 aqui, né? Dama E7 defende o mate e crava o cavalo. Eu vou ter que jogar esse lance forçado. Bispo C8, acontece o que aqui?
bispo C8. Ou torre C8 também, né? Eu acho que eu vou jogar torre C8 aqui. Desculpe, Dave. Receio que não posso deixar você fazer isso. Qual é o seu maior defeito? Não sei. Bom, se eu conseguir desviar essa dama é mate, mas não sei como é que eu vou fazer isso. O cavalo tá atacando. Posso jogar cavalo C6, não? Cavalo C6. Ou então bispo C6. C8, na verdade, né? Atacando a dama. Ele meio que tava ameaçando um cavalo C5 ali. Agora... esse lance é um pouco estranho, mas faz sentido, entre aspas, né? Porque a dama nunca pode sair dali, senão tá quase levando mate, né? Se eu atacar o cavalo, toma minha torre, eu tomo o cavalo. Vai ter que voltar a dama. Daí eu jogo o bispo B7 e fica tudo numa boa, né? Esse cheque eu não contava com esse cheque, não. Se eu simplesmente tirar o rei daqui, tá? E se eu jogar bispo B7 agora, bispo B7 agora, o que ela vai, essa máquina vai fazer? Bom, ó, o cavalo tá caindo. Ela deixou o cavalo cair assim? Foi só um golpe. Bom, tem um cavalo caindo aqui, né? A questão é se eu posso ou não tomar isso. Eu acho que sim. Jogaria um torre D1, algum outro tipo de lance. Esse lance ameaçando alguma coisa aqui em H7, tipo um mate. E... bom, eu queria jogar H6 defendendo, mas aí dá mais F5 talvez. Eu vou ter que me entortar um pouco. Tá vindo torre D1 também, olha só. Não, torre E1 tá vindo porque eu tomo, né? Se G6, bispo por G6. Ataca a torre, né? H6 é muito feio, né? Leva dama G6, alguma coisa do tipo. Bispo E4, torre E1, toma. Fica bastante peça pela dama, né? Mas nessa situação ficar... ter que jogar desse jeito acho que é meio improvável. Bispo E4, torre E1. Bispo G6. Bispo G6 perde ou não? Bispo E4, torre E1, bispo E6. Se tomar de bispo eu tomo a torre dando mate. Daí bispo G6. Ele vai ter que fazer o quê? Será que bispo E4 funciona? Bispo E4. Se bispo por... dama por... bispo E4. Torre E1. Bispo G6. Daí torre por E7. Esse é o golpe então. É porque G6 aqui acho que... H6 aqui acho que perde na hora, né? Eu vou ter que jogar esse lance querendo ou não.
E cavalo C6 talvez. Ou pera aí, eu tenho um lance melhor ainda, né? Se eu jogar torre G8, tem torre E1. Então acho que cavalo C6 mesmo. Tomou. Eu posso tomar de dama ou de torre. Qual que será que é mais forte? De dama ou de torre? De dama tem dama D5 cheque. Não, tem que tomar de torre isso aqui. E agora meu bispo tá meio pendurado ali, mais ou menos, né? Mas ainda não. Queria tirar meu bispo pra G7, mas meu rei tá meio estranho aqui, né? Bispo G7, acontece o que? Dama D5. Cavalo. Eu tô querendo jogar bispo G7, mas... vou de bispo G7 talvez. Ou bispo A7, né? Vou de bispo A7, continuar essa diagonal. A ideia toda aqui era jogar cavalo E4. Cavalo E4, torre 1, cheque. Troca torre. Esse dama E4, dama D5, né? Tá. Cavalo D4, tem algum golpe? C5. Só que daí cheque. Queria ativar o meu bispo, só que eu não tô achando maneiras de fazer isso. Ficou bem difícil de repente, não era pra estar. Só que eu não tô encontrando uma maneira de simplificar isso. Eu vou de torre G8 então, permitindo torre 1. Esse lance parece que perde, não? Se eu jogar cavalo E5 agora, atacando a dama e ameaçando G2, o que vai fazer? Curioso, não? O que vai fazer? Bem curioso. Ataquei G2, ataquei a dama, ataquei tudo. Esse lance vai perder de muitas formas possíveis, né? Agora como? Aqui tem arremate já, agora como não sei. Se torre por G2 ou cavalo F3 cheque. Isso aqui é RH1. Torre por G2 RH1. Daí cavalo F3, talvez? Porque eu ia estar ameaçando torre H2. Como é que ele para a torre H2? Vai ter que dar a dama, né? Acho que esse aqui mesmo. E se eu tomar a dama, torre por cavalo F3, como é que defende H2? É isso que eu tô me perguntando.
toma em D6. Torre por D6. Cavalo F3, eu tô ameaçando torre H2. Cheque em D8, né? Rei G7. Daí cheque em D7, rei H6, toma em B6. Só que não tem tempo de tomar em B7, quer dizer. Não tem tempo de tomar em B7 porque eu tenho torre H2 mate, né? E eu tenho mais simples aqui que a torre G6, né? Torre G6 é cheque descoberto, ganha dama. Mas eu queria um remate aqui. Dama por D6, torre por D6. Cavalo F3. Ah não, cavalo F3 ela toma a minha torre em G2, né? Então eu vou ter que dar o descoberto mesmo. Agora pra onde, né? Ou tem torre H2 direto, será? Torre H2 cheque duplo. Se tirar o rei, leva mate com dama G5 e dama G2. Se torre H2, rei H2, o mesmo cavalo F3, talvez. Rei G3 leva mate com dama G5. Torre H2, rei H2, cavalo F3, rei H1 de volta. Daí eu faço o quê? Cavalo H4, rei H2. E eu não consigo ter acesso ali, né? Olha só que bizarro. Ou eu tenho torre G1 cheque aqui, obrigando ele a fazer alguma coisa. Tô confuso aqui porque tem vários cheques. Eu não tô entendendo como é que arremata mais fácil. G1 cheque é um cheque duplo também. Se rei H2, cavalo F3 é mate. Então torre G1, torre G1 é forçado, o rei toma. Daí dama G5, daí rei H2 e dama G2 mate. É isso? Porque torre G1 não pode torre pôr, porque o meu bispo em B7 está dando cheque junto com a torre, né? Aí abre o bispo e a torre dando cheque no rei. Isso aqui ganha. Cheque. Tem que tomar de rei, é forçado. Cheque. Rei H2, dama G2 mate. Era pra ter sido mais simples se eu fizesse exercício de tática, né? Mas como eu não tô mais acostumado a fazer, demorei bastante pra achar esse lance. Era coisa simples, bem simples. Mas era só entender aqui o processo da coisa, né? Aqui tomar a torre, depois torre por D6 e cavalo F3 não funciona, porque rei toma G2 talvez e resolve tudo. Mas esse aqui vence, porque é forçado o rei toma, né? Porque esse rei H2 aqui, cavalo F3 é mate. Ele defende a torre e ataca o rei ao mesmo tempo. O rei tá todo preso ali, né? Legal. Essa partida foi muito esquisita. Foi uma pendurada atrás do outro aqui do computador, porque aqui ele já surtou, deixando eu dar esse garfo em E5. Eu não quis dar o garfo. Tomei em D6 pra rocar e depois eu jogava o garfo. Ele simplesmente sacrificou a peça. Mas não funciona, né? Porque eu roco aqui. Se dama por D6 eu simplesmente tiro o rei, tá tudo normal. Tô ameaçando torre 8, ganhando a dama. Não tem nenhuma ameaça aqui. E cavalo por não funciona. Tanto dama crava quanto torre crava. Ah não, torre crava leva mate, então tem que ser dama crava. O cavalo defende o mate em G7.
Ele não pode tomar minha torre. E tá defendido o mate. E agora eu tiro a torre e tô ameaçando o cavalo. Ele tira o cavalo defendendo o bispo. Ataquei a dama. Eu tava tentando tirar essa dama da defesa do bispo. De algum jeito. Por isso que eu nem liguei pra aquela torre em B7 caindo. Porque se dama por B7, cavalo por D4. Daí eu tô ameaçando o bispo novamente. Daí, por exemplo, se volta a dama lá pra F3, tem bispo G4. A variante toda que eu tinha calculado aqui era toma direto, né? Se toma direto, eu tomo aqui. Se volta, bispo G4. Tem dama por G4, mas bispo B7 aqui também funciona, eu acho. Dama G4 é forçado, praticamente. Dama D3 dá pra jogar também, só que tá caindo G2, né? Bispo por B2 dá pra jogar. Bispo por G2 também dá. A questão toda aqui é que ele não pode rocar, né? Se ele rocar, já era. Por que não dá pra fazer um lance de desenvolvimento aqui, será? Por exemplo, cavalo C6, se roque. Eu não posso tomar em E2? Essa era a minha dúvida. Se toma, dama toma, torre toma. Torre de AB1 ou torre de AD1? É que tá tudo defendido, né? Dá pra jogar assim também. Foi o que eu imaginei. Vamos ver se aqui eu tomei a decisão certa, porque G6, a dama defende o mate ali em H7, né? E H6 fala que é melhor. G6 dá pra jogar também. Eu fiquei com um pouco de medo desse lance aqui ou desse. Daí bispo E4, por exemplo, que foi o que eu tinha calculado naquela hora. Se esse lance eu tomo... tá defendido, né? Não, assim dava pra jogar, com certeza. Aqui que eu tinha pensado no bispo E4, né? E eu acho que não funciona, porque meu cálculo foi que se torre aqui ou aqui, né? Mas eu acho que isso aqui, talvez. Bispo G6 não funciona, eu acho, por causa de torre por E7, né? Ou funciona? Bispo por... dá pra tomar aqui. Cavalo D7 tá falando. Dava pra jogar isso aqui também. Eu tinha pensado nessa possibilidade. Mas depois eu vi que ficava nessa cravada esquisita. E se eu não resolvesse isso, se tivesse alguma coisa tática aqui, eu perderia na hora, né? Não conseguiria sustentar a posição. Agora com esse G6 aqui é arriscado, né? Porque pode bispo por G6. Só que agora minha dama defende o mate ali em H7 e o meu bispo também. Ele tá controlando essa diagonal do rei. Se precisar eu volto ele aqui pra G7, né? Fica defendido. Bom, eu segui simplesmente desenvolvendo o cavalo, conectando as torres, né? Porque tá um tema aqui, eu não ligo de essa torre em E1 cair. Em E8, quer dizer. Tanto é que foi lá tomar e não pode esse porque eu tenho simplesmente mate ali, né? Por isso que eu não estava preocupado com essa coluna E. Eu estava mais preocupado com a minha torre caindo nessa posição aqui, que o cavalo não tá ajudando em nada, né? Ele só tá atrapalhando as torres se conectar. Depois que conectou, já era. Aqui... acho que não tem nenhuma chance mesmo. Bispo por B2 ou torre G8. Eu tava tentando encontrar algum jeito de combinar minha torre em G8 com o meu bispo em B7. Tava tentando combinar isso, mas sem deixar minhas peças caindo, meio penduradas, né? Por isso que eu voltei o meu bispo pra essa diagonal. E não essa, porque aqui ele não faz muita coisa. Aqui, pelo menos, ele tá cravando aquele peão de F ali. O peão não consegue se mexer direito. O bispo aqui tá mais chato nessa diagonal do que na outra. Aqui ele só tá atacando o peão lá em B2, que nem é uma ideia tomar aquilo, né? Numa posição de ataque, assim, eu não quero perder tempo tomando peão. H3 foi um lance esquisito, porque me deixa jogar cavalo D4 ou torre G8, melhorando a minha posição. Esse lance foi muito estranho. Eu acho que isso aqui foi o fim da picada mesmo. Tanto o cavalo D4 quanto o cavalo E5 ganham. E aqui eu consegui fazer o que eu queria, né? A minha torre tá ativa lá atacando no G2 junto com o meu bispo em B7. E aqui a máquina colocou a dama na cara do meu bispo com o tema lá em G2. Isso aqui perde muito, né?
Tá falando aqui dama por G8. Eu pensei ainda que a máquina ia jogar esse lance. Esse lance eu acho que não funciona, né? Por causa de cavalo de F3 ou funciona? Dama G5 é forte também. Não pode cheque porque a dama controla. Não tem entrada para as torres. Tá falando torre D5 aqui. Mas torre D5... Talvez cavalo F3 mesmo. O rei sai e depois vai ter alguma coisa aqui, né? Mas esse dama D5 aqui foi o fim da picada, né? Cavalo D4 e acabou a partida. E aqui o arremate é isso mesmo, né? Torre G2, torre H1, torre G1. O cavalo F3 não funciona pelo motivo de rei por G2, né? Olha lá, rei por G2 e não tem nada aqui. Demorei um pouco para entender isso, por isso que eu fiquei calculando o maior tempão aqui. Mas torre G1 aqui arremata bem bonito, porque aqui é o seguinte, se rei H2, cavalo F3 é mate. Eu tinha que ter entendido isso, que dava para mim jogar torre G1. E não tem como tomar de torre, nem de nada, porque o bispo também está dando cheque junto com a torre no rei, né? É o famoso cheque duplo descoberto. E dama G5 que é bem óbvio para ganhar, né? Partida interessante. Esse robô eu não achei tão forte. Meio esquisito até o jeito que ele joga. Robô dos anos 80, 90, alguma coisa assim, né? Ele não foi páreo aqui. Ah, robô dos anos 90. Ah. Não foi tão desafiador. Acredito que o próximo personagem vai ser difícil. Bom, e até lá. Aguardamos uma boa luta, né? Uma boa batalha aí no tabuleiro. Bom, então espero que vocês tenham gostado da partida. Se vocês gostaram, eu agradeço. E até a próxima. Valeu!